Olá, eletromaníacos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, porque está começando agora... Eletrizando, com Enio de Souza. Está começando agora o nosso Eletrizando de hoje, com o apoio cultural de MN Eventos, www.mneventos.com.br. Festa, casamento, formatura, dá uma entradinha em www.mneventos.com.br e veja tudo que a equipe MN Eventos é capaz de fazer pela sua festa. Na hora de relaxar, www.radiomundialfmuberaba.com.br. Você acompanha a programação da Rádio Mundial FM através do aplicativo que você pode baixar na loja de aplicativos do seu celular. Eletrizando tem produção de Nicole Mandati, vinhetas e design gráfico de Vinícius Ribeiro e locução de Adilson Silva. Na videoaula de hoje, nós vamos estudar os circuitos em ponte com resistor intermediário. A gente sabe que um circuito com configuração em ponte, quando está em equilíbrio, não permite circulação de corrente no ramo intermediário. Mas, ao contrário, se o circuito encontra-se desequilibrado, aqui no ramo intermediário, eu vou ter a circulação de uma corrente elétrica. Nesse caso aqui do nosso exemplo, observem que R3 vezes R2 é igual a 600 ohms. R1 vezes R4 é igual a 200 ohms. O que significa dizer que a ponte está em desequilíbrio. Esse circuito com configuração em ponte está desequilibrado. Então circula uma corrente no resistor intermediário. A videoaula de hoje tem por objetivo nos mostrar como calcular essa corrente circulante no ramo intermediário. Agora é hora da resolução. E nada melhor para entender um circuito desse do que a hora da resolução. Então vamos lá. Como eu havia dito, a gente vai aplicar aqui o teorema de Thevenin. A primeira regra do teorema de Thevenin é retirar o elemento que vai ser analisado. Retirei aqui o resistor intermediário. E como eu sempre brinco, vou deixar ele guardadinho aqui. RI vale 2,5 ohms. Vai ficar guardadinho aqui. Quando eu retiro aqui o elemento, surgem os bipolos A e B. Nesse local aqui vai surgir uma tensão a circuito aberto, que eu chamo de tensão de Thevenin. O próximo passo é calcular a tensão de Thevenin. Observem, a tensão de Thevenin será a tensão no ponto A menos a tensão no ponto B. Então, tensão de Thevenin será VA menos VB. Eu preciso agora conceituar o que é VA e o que é VB. Então, VA. Olhando no desenho, tá? Análise de circuito a gente faz sempre observando o desenho. Olhando no desenho, o que será a minha tensão no ponto A? Concordam comigo que será a tensão total da fonte menos a tensão no resistor R1? Então vamos escrever aqui, ó, tensão total menos tensão no resistor R1. Tá ok? E agora, VB. O que será VB? Observe que com o circuito aberto aqui, onde existiu o resistor intermediário, esses elementos aqui estão em série entre eles e em paralelo um ramo com o outro. Então, os 80 volts também está sobre os dois dispositivos. A tensão VB será a tensão da fonte menos a queda de tensão em R2. Então, VT menos VR2. Positivo? Feito isso, basta que a gente calcule VA e VB. Vamos lá, calcular VA. Tá? O VT eu já tenho, eu vou calcular o VR1. Tá? VR1, o que é a queda de tensão nesse elemento aqui? VR1.
Posso aplicar um divisor de tensão, não posso? Olha só, os 80 volts da fonte vai se dividir entre R1 e R3, obedecendo a proporcionalidade de resistência de cada um deles. Então vou fazer aqui, ó, vamos fazer aqui, VR1 será a resistência, se eu quero a tensão num elemento, eu pego o valor de resistência dele, dividido pela soma dos dois, R1 mais R3, multiplicado pela tensão que vai ser dividida, que é a tensão da fonte. Então a tensão no resistor 1 é igual a 10, dividido por 10 mais 30, vezes 80. A tensão no resistor 1 será 10 dividido por 40, vezes 80. 10 dividido por 40, vezes 80. 1/4 de 80, a tensão no resistor 1 é igual a 20 volts. Positivo? Então aqui eu tenho uma queda de tensão de 20 volts. Muito bem. Já achei a minha tensão VA? Não, ainda não encontrei a minha tensão VA. Para encontrar VA, eu preciso fazer agora. Tensão, ó, vamos marcar aqui. Tensão VA é igual a tensão da fonte menos a tensão no resistor 1. A minha tensão VA é igual a 80 volts menos 20, que caiu no resistor R1. A minha tensão no ponto A é igual a 60 volts. Então aqui em A eu tenho 60 volts. Ó. Vou até escrever aqui 60 volts. Positivo. Agora basta que eu calcule VB. Vamos lá fazer VB. Vamos apagar aqui, ó, para calcular VB. Minha tensão no ponto B será a tensão da fonte menos a queda de tensão em R2. Então vou calcular VR2. VR2. VR2 será dada por VR2 será a resistência R2 dividida pela soma das duas, R2 mais R4, vezes a tensão total. Só que eu sei que os resistores são iguais, eu estou vendo que os resistores são iguais. Se os resistores são iguais, cada um deles vai levar a metade da tensão da fonte. Então, eu posso dizer que VR2 é igual a 40 volts. Aqui caiu 40 volts. Já encontrei a minha tensão VB? Não, porque VB é VT menos VR2. Então vamos calcular VB. VB é a tensão da fonte menos a tensão no resistor R2. A tensão no ponto B são os 80 volts da fonte menos os 40 do resistor R2. A minha tensão no ponto VB vale 40 volts. Então aqui eu tenho, no ponto B, 40 volts. Agora sim eu tenho condição de calcular a minha tensão de Thevenin. Minha tensão de Thevenin é a tensão no ponto A menos a tensão no ponto B. A minha tensão de Thevenin será igual a 60 volts do ponto A menos 40 volts do ponto B. A minha tensão de Thevenin será igual a 20 volts. Encontrei a tensão de Thevenin, vou guardar ela aqui, ó. Tensão de Thevenin, vou guardar ela aqui. Tensão de Thevenin igual a 20 volts. E posso passar para o passo seguinte. Agora que eu já calculei a tensão de Thevenin, eu vou passar para o passo seguinte. O passo seguinte é calcular a resistência de Thevenin. Agora eu quero a resistência de Thevenin. É a resistência do circuito vista do ponto onde existia o resistor em análise, no caso, o nosso resistor intermediário. Para fazer a resistência de Thevenin, eu preciso retirar todas as fontes de alimentação do circuito. E aqui, ó,
eu tenho uma fonte de tensão, a regra é clara, se é fonte de tensão, eu fecho. Se fosse uma fonte de corrente, ficaria aberta. Positivo? Muito bem, agora, com essa configuração, eu posso calcular a resistência de Thevenin. E para calcular a resistência de Thevenin agora, eu tenho uma eletrodica. Se liga na Eletrodica! E a eletrodica de agora é redesenhar esse circuito para facilitar a análise. Observe que quando a gente tirou a fonte de tensão e fechou para calcular a resistência de Thevenin, eu tive a impressão aqui de algo parecido com um curto-circuito. Muitas vezes, quando a gente está começando a estudar, a gente acredita que isso aqui é um curto-circuito. Mas é um curto-circuito? Não, isso aqui não é um curto-circuito. Por que não é? Eu estou vendo a partir dos bipolos A e B. Observe que se eu tenho uma tensão de Thevenin aqui, se circulasse uma corrente por aqui, a corrente se dividiria aqui. Então, isso aqui não é um curto-circuito. Mas fica difícil visualizar com esse desenho da forma como está. A eletrodica é redesenhar o circuito. Vamos fazer o seguinte, eu estou partindo dos pontos A e B. A e B. Tudo bem. Então, tenho aqui A e B. Observem que eu tenho dois resistores ligados no ponto A. E tenho dois resistores ligados no ponto B. Mais do que isso, eu tenho alguns pontos do circuito que são referências de tensão. Esse ponto aqui é uma referência. Tá vendo que esse ponto elétrico aqui é o ponto C? Posso chamar isso aqui de ponto C? Vou chamar de ponto C. E aqui também, eu tenho um ponto que é o mesmo, ponto C. Esse aqui de baixo eu vou chamar de ponto D, ok? É o mesmo ponto elétrico aqui, ponto B. Então vou redesenhar, vou reordenar esse circuito para facilitar a visualização da resistência de Thevenin. O que está ligado no ponto A? Está ligado o resistor R1, então o ponto A vai vir aqui, isso aqui tudo é ponto A. O resistor R1 está aqui e vale 10 ohms. Muito bem. O resistor R3 também está ligado no ponto A. Então no ponto A aqui, resistor R3 com 30 ohms. Esse ponto aqui, todos esses pontos aqui são ponto A. Muito bem. O resistor R1, ele se liga a um outro ponto, ele vai de A a C. Então aqui onde ele termina, eu vou dizer que é o ponto C. Correto. Vamos lá no resistor R3. O resistor R3, ele começa em A e termina em D. Esse ponto aqui é o ponto D. Muito bem, vamos lá nos resistores que estão ligados no ponto B. No ponto B. Estão ligados R2. Então aqui, esse ponto aqui é B. Então dele sai um R2. Que se liga aonde? Que se liga no ponto C. Então esse cara aqui é R2 e vale 20 ohms. O que mais que sai ligado ao ponto B? O R4, tá? O R4 ele sai aqui do meu ponto B e se liga aonde? Se liga no meu ponto D. R4 é igual a 20 ohms. E tem mais um detalhe aqui, O ponto C se liga ao ponto D, através desse condutor. C se liga a D. Então, isso aqui não é um curto-circuito. Tá ok? E agora, como é que ficaram colocados os resistores? Quando eu estava com isso aqui aberto, eles estavam em série. E a eletrodica está aqui, tá? O que estava em série fica em paralelo. O que estava em série fica em paralelo. E aí você pode seguir a resolução. Mas aplicar essa propriedade pura e simplesmente não é suficiente. A gente precisa entender de onde ela veio. A partir daqui, eu posso calcular a resistência de Thevenin. Resistência de Thevenin é igual a 10
vezes 30, dividido por 10 mais 30. Vou encontrar isso aqui. Essa resultante vai ficar em série com essa resultante, mais 20 mais 20, dividida por, 20 vezes 20, dividida por 20 mais 20. Certo? Aqui posso aplicar aquela propriedade dos resistores iguais. Eu não preciso aqui fazer 4.000 dividido por 40, né? 400 dividido por 40, para encontrar 10, posso aplicar a propriedade. Mas vamos lá, resistência de Thevenin será igual a 300 por 40, mais, vamos fazer aqui, 400 por 40. A resistência de Thevenin será igual a 7,5, 300 por 40 vai me dar 7,5, mais 400 por 40, 10. A minha resistência de Thevenin é igual a 17,5 ohms. Está aqui a minha resistência de Thevenin. Correto? E essa eletrodica foi super legal, né? Que a gente já fez a eletrodica e já concluiu a resolução. Na resolução a gente encontrou aqui, né? Na resolução que a gente fez através da eletrodica, a gente encontrou aqui uma resistência de Thevenin igual a 17,5 ohms. Guardei ela ali, junto com a tensão de Thevenin e a resistência que está sendo analisada, o resistor intermediário. E aí, ó, a minha solução já ficou praticamente pronta. Aqui, ó, venho aqui, fecho o meu circuito equivalente Thevenin e a partir daí eu posso calcular a corrente que circula no resistor intermediário. Vamos lá? Se eu quero calcular a corrente no resistor intermediário, basta que eu aplique a lei de Ohm. Corrente é tensão dividida por resistência, tensão de Thevenin, dividida pela resistência dos dois, resistência de Thevenin mais resistência intermediária. A corrente no resistor intermediária vai ser 20 volts divididos por 20 ohms. Significa dizer que para aquele circuito em ponte desequilibrada, circula uma corrente no resistor intermediário de 1 ampere. Tá certo? Quando o circuito está funcionando normalmente aqui, ó, com resistor intermediário de 2,5 ohms e a fonte de 80 volts, como a ponte está desequilibrada, eu enxergo uma corrente de 1 ampere, ó, essa corrente aqui, no resistor intermediário, vale 1 ampere. Pois bem, eletromaníacos, assim a gente termina a videoaula de hoje. Na videoaula de hoje a gente estudou o circuito em ponte com o resistor intermediário. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito de fazer. Eu estou contando que a gente vai se encontrar novamente na próxima videoaula, no próximo Eletrizando. Inscreva-se! Se você gostou desta videoaula, deixe seu like e não esqueça de ativar as nossas notificações.